E olha, apresentadores famosos que aprenderam com Silvio Santos prestaram homenagens ao comunicador que é considerado o maior do país. Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador de A Praça é Nossa, e escreveu o seguinte na rede social: Adeus, amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna. A apresentadora Xuxa postou fotos e vídeos de momentos em que esteve com Silvio Santos. Ela escreveu: que sua família seja abraçada por Deus e que os corações de vocês sejam acalentados. Nós todos somos muito íntimos do artista Silvio Santos e por essa condição de fã e admiradora, quero reiterar o respeito pelo artista que ensinou muito, mas muito mesmo, para todos nós apresentadores e fãs da sua arte. A música Silvio Santos Vem Aí tarararara, vai fazer parte de todos nós brasileiros. Obrigada por tudo e um beijo carinhoso à família e amigos. A Angélica também agradeceu pela oportunidade que Silvio Santos deu a ela. Silvio Santos acreditou em mim e me incentivou a ser mais do que apenas uma apresentadora de TV, mas uma verdadeira comunicadora. Ele abriu portas, me deu oportunidades e por isso serei eternamente grata. Seu legado viverá para sempre, não só na televisão, mas no coração de todos que tiveram o privilégio de aprender com ele. Obrigada por tudo, Silvio. Um beijo enorme nos corações de todos os familiares e amigos próximos. O apresentador Luciano Huck também postou uma imagem com Silvio, uma foto. Olha só, ele e a mulher Angélica. Ele escreveu: maior nome da história da TV brasileira, maior nome da comunicação e do entretenimento do Brasil. O primeiro comunicador a compreender o real tamanho do Brasil, a não ignorar a diversidade da nossa população e a estender o microfone e as câmeras para todos os brasileiros. Foi ele quem transformou o domingo em um dia de reunião da família, quem fez do sofá o lugar de encontro de gerações de brasileiros. Hoje é sábado, mas o domingo é que está de luto. Deixo aqui meu respeito, amizade e carinho à família e aos fãs prometo humildemente manter acesa a chama de todos os aprendizados deixados pelo homem que até hoje melhor soube conversar com o povo brasileiro. Fausto Silva, o Faustão, também prestou homenagem a Silvio Santos nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: faltam palavras para descrever o que foi Silvio Santos. Poupando elogios, só resta dizer que foi um dos brasileiros mais brilhantes que já pisou por aqui. Descanse em paz. A apresentadora Eliana, que trabalhou no SBT, agora está na Globo, onde comandou vários programas, postou uma foto com Silvio Santos e disse: é assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre. O apresentador Celso Portiolli, que gostava de imitar o chefe Silvio Santos, postou fotos e vídeos com Silvio e se despediu em poucas palavras: descanse em paz, meu amigo. O apresentador Otávio Mesquita lembrou que a sua trajetória própria está marcada por uma proposta de trabalho feita por Silvio Santos, que o contratou no SBT. Otávio Mesquita contou o conselho que recebeu do patrão, que virou amigo depois. Vamos ver. Ele me chamou e aí eu fui para o SBT, na primeira vez que eu fui, subi no terceiro, quarto andar lá do SBT, fui na sala dele e ele, com toda a simplicidade, fez a proposta, eu gostei. Aí eu falei assim para ele: bom, Silvio, o que eu devo fazer? Aí ele pôs as duas mãos assim e falou: Mesquita, você tem que ser quem você é. Apesar de você ter 30 e poucos anos na época, hoje eu estou com 65, ele falou assim: eu acho que você é uma pessoa muito bem-humorada, descontraída, se diverte, mas não deixe de perder essa diversão, porque com certeza o futuro da televisão tem que ter alegria. Então até hoje eu faço isso. Eu tenho 65 anos de idade, mas a minha cabeça é de 15 anos. Então, se eu estou onde eu estou, eu devo a ele, que me ajudou muito. E hoje de manhã, durante as minhas orações, que me deixou muito emocionado, eu olhei para o céu e pedi para ele, agradecia a ele pelo fato que ele é. Se essa televisão hoje existe no bom sentido, a gente deve muito a ele, que sempre ajuda as pessoas que são simples e que ele confia. A cantora Fafá de Belém postou um vídeo emocionado onde agradece o carinho que Silvio Santos teve com ela quando a menina de 18 anos
veio do Pará em busca de oportunidade. Fafá contou que Silvio a recebeu como se fosse uma filha. Vamos ver. Eu fiz o programa do Silvio Santos na Tupi, na TVS e no SBT. Uma menina que chegou aos 18 anos de Belém, foi recebida por esse grande homem, o maior comunicador de todos os tempos, o senhor Televisão, o senhor Brasil Televisão. Me recebeu como se fosse uma filha. Ele me achava engraçada. Então, uma das coisas mais interessantes é que a gente saía do Rio de Janeiro, eu morava no Rio, pegava o primeiro voo, chegava aqui às 7 da manhã, chegava em São Paulo às 7 da manhã, e esse cara fazia 12 horas de televisão. Esse homem é o Cênora Bravanel. Muita coisa eu posso dizer, mas hoje eu te digo, muito obrigada. Muito obrigada. Aquela menina que você acreditou com 18 anos. Muito obrigada. Aquela menina que você acreditou aos 18 anos, hoje tem 68. Faz 50 de carreira e deve muito a você. Obrigada, senhor Televisão, seu Silvio. Obrigada. Tanta gente grata a Silvio Santos, né? A cantora e apresentadora Mara Maravilha, que por muitos anos teve um programa infantil no SBT e depois continuou participando de outras atrações na casa, falou que estar com Silvio era um privilégio. Ela esteve presente em uma das suas últimas aparições na TV. Vamos ver. Muitas reportagens saíam assim, Silvio Santos e Mara Maravilha é como feijão e arroz, é como café com leite. É uma química perfeita. Eu tive esse privilégio de estar com o Silvio no comecinho. E eu tive o privilégio de estar nas últimas apresentações que o nosso eterno Silvio Santos fez. Esse era o Silvio, que fazia a gente acreditar para continuar a jornada. Cada um tem uma história diferente com Silvio Santos. Até quem nunca chegou nem perto de Silvio Santos tem, né? De casa. A minha mãe gostava, minha avó gostava, lembro nos domingos. Cada um tem, assim, alguma lembrança de algum dos programas, né? Foram tantos anos que ele ficou na TV, entrando nas nossas casas e por gerações e gerações. Eu trabalhei no SBT, antes de entrar aqui na CNN, onde eu estou há 6 meses, trabalhei 5 anos no SBT e tive a oportunidade de estar algumas vezes pessoalmente com o Silvio Santos. Foi um privilégio também, nossa, um momento de muito nervosismo, né? Imagina estar diante de Silvio Santos. Para mim, eu que sempre assisti SBT em casa. E agora a gente destaca um trechinho de uma participação que eu fiz no programa Jogo das Três Pistas, que era comandado pelo Silvio Santos, né? Essa atração foi ao ar em junho de 2018, quando eu estava estreando ali um programa de entrevistas no SBT. E aí eu destaquei esse trecho do programa, da minha participação, porque ele brinca, né? Ele era muito irreverente, então ele brincava, aí ele faz uma brincadeira falando assim, eu falava muito de você, que você era bonita, inteligente, aí ele olha para mim assim, de cima a baixo e dá um veredito. Presta atenção, vê se vocês conseguem ouvir o que ele falou para mim, acabou comigo, presta atenção. Silvio, fica bonito quando você fala assim, agora com vocês, poder em foco. É chique, hein? Não, eu tive jogando confete em você. Eu vi, uma mulher muito bonita, obrigada. uma mulher charmosa, uma mulher inteligente. Não é uma grande coisa, não. Mas... Mentiram e você acreditou. Vamos lá, Débora. Não era lá grandes coisas, não. Quando ele me conheceu pessoalmente, não era lá grandes coisas, não. Muito divertido, muito gostoso. E só para contar para vocês como é que era antes de participar do programa dele, né? Então, Silvio Santos já entrava nos bastidores, ele era o primeiro a entrar para animar a plateia. Antes, com as câmeras desligadas, ele chegava no auditório e começava a brincar com a plateia. Então, claro, tinha os animadores de plateia, a gente se lembra do Rock, do Liminha, mas o próprio Silvio Santos ia pessoalmente com as câmeras desligadas e começava a agitar as colegas de trabalho, né? Que era o auditório, as meninas do auditório, quem ia participar, as caravanas. Então, ele fazia esse trabalho. E ele fazia também com os participantes. Ele chegava e passava de
no camarim de todos os convidados, antes, nos bastidores, para quebrar o gelo, porque ele sabia que a presença dele, quando ele aparecia, né, se a primeira aparição já fosse na TV, as pessoas ficavam muito tímidas, muito tensas. Então ele chegava no camarim, foi assim comigo todas as vezes que eu participei do programa dele, fazia isso com todo mundo. Chegava no camarim, conversava, trocava uma ideia e depois seguia, mas já no personagem Silvio Santos e não no Cenoura Bravanel, sempre já penteado, maquiado, vestido do personagem Silvio Santos. Agora a gente vai ao vivo lá para Lapa, que é o bairro onde Silvio Santos nasceu, porque o repórter Kleber Rodrigues está por lá. Vem para cá, Kleber, conta pra gente, ele nasceu na Lapa, foi isso, Kleber? Conta pra gente no Rio de Janeiro, né? É isso, Débora. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Nasceu aqui no coração do Rio, Débora, aqui na Lapa, uma região boêmia marcada também por muitas manifestações de cultura, de entretenimento. Justamente por isso, acho que Silvio Santos nasceu aqui na Lapa, que traz um pouquinho de tudo isso também que ele era, né? Muita alegria, muita cultura, enfim, esse jeitão irreverente que ele tinha. E ele nasceu, de fato, aqui na Lapa, pertinho ali da Rua do Senado, com a Rua Henrique, né, bem perto de onde nós estamos, a cerca de 5 minutinhos daqui de onde nós estamos. E foi na adolescência, inclusive, viu, Débora, aqui mesmo no Rio, por 14 anos de idade, que Silvio Santos começou a desenvolver essa habilidade como comunicador. E não foi ainda na rádio, né, como a gente já estava acostumado a vê-lo antes de aparecer na TV. Foi porque ele trabalhou como camelô na Avenida Rio Branco, bem pertinho daqui, a cerca de 10 minutos caminhando. E aí, de acordo com as pessoas e com a história, né, que foi sendo dita e propagada em relação à carreira de Silvio Santos, ele utilizava muito esse poder de oratória que ele tinha para vender o material dele. Justamente por isso, ele acabou sendo um ídolo para esses profissionais que são tão importantes para o país, os camelôs. Ele trabalhou bem pertinho daqui, na Avenida Rio Branco, na região central do Rio. Mais tarde, ele acabou indo, né, para o Exército e acabou fazendo carreira lá na Escola de Paraquedistas em Deodoro, zona oeste do Rio. E de forma conjunta, enquanto estava no Exército, ele supria ainda, né, mantinha essa paixão que ele tinha pela comunicação, foi até Niterói, ou seja, atravessou a ponte Rio-Niterói, e aí lá em uma rádio, a Rádio Mauá, ele pediu uma oportunidade. Olha, sou Silvio Santos, queria uma oportunidade para apresentar meu trabalho, foi voluntário nessa rádio, passou a desenvolver esse gosto que tinha pela comunicação, continuou, né, trabalhando como militar, ali seguindo a carreira de militar. Depois, de forma conjunta, ele acabou saindo da área militar, mas seguindo essa paixão pela comunicação na rádio e trabalhando ainda como camelô. Só aqui no Rio, Débora, ele trabalhou em rádios importantes, como por exemplo a Tupi, a Rádio Nacional, também a Rádio Guanabara, enfim, fez história, começou a fazer história na rádio para depois se consagrar o Silvio Santos, que a gente tanto conhece, que foi ídolo da TV e que até hoje é o maior que nós temos na comunicação. Em função dessa morte, por ser um carioca, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou através das redes sociais, dizendo que o menino da Lapa, onde nós estamos, fez história e se consagrou o maior da TV. O governador do estado também, Cláudio Castro, se pronunciou através das redes sociais, também fez uma publicação lamentando com pesar a morte de Silvio Santos e decretando 3 dias de luto no estado do Rio de Janeiro. Esse decreto, inclusive, já foi publicado nas redes sociais e vale, a partir de hoje, 3 dias de luto, portanto, no estado do Rio de Janeiro, em função da morte de Silvio Santos. Quem também se manifestou, né, foram os clubes aqui do Rio de Janeiro. Os 4 grandes divulgaram uma nota lamentando a morte de Silvio Santos, em especial o Fluminense. Por que o Fluminense? Porque em algumas entrevistas, inclusive para o pai do Neymar, a CNN Brasil conta essa história lá no nosso site, ele afirmou que era um Fluminense, um tricolor de coração, e aí desde então a torcida do Fluminense leva com muito carinho, né, esse depoimento que foi dado pelo Silvio Santos. Certamente será uma semana de muitas homenagens e se me permite, viu, Débora, antes de encerrar aqui, a gente sempre fala dessas personalidades, né, que falam sobre o Silvio Santos, né? A gente ouviu agora a Fafá de Belém, enfim, muitas pessoas emocionadas. Ele era uma pessoa que agradava das pessoas que têm mais dinheiro, aquelas com menos dinheiro. E um exemplo a gente presenciou aqui mesmo na Lapa. A gente estava aqui aguardando uma entrada ao vivo. Veio aqui um grupo de moradores de rua
e um senhor nos perguntou: nós não temos acesso à TV, mas soubemos que o Silvio Santos morreu, é verdade? Ou seja, são pessoas que mesmo sem ter esse acesso ali à televisão, estavam preocupadas e visivelmente abaladas com a morte de Silvio Santos. Eu volto com você, Débora. Nossa, Kleber, emocionante isso que você contou. Realmente o carinho, né? O carinho que Silvio Santos desperta. Obrigada por dividir todas as informações e também essa última história muito simbólica. Obrigada, Kleber. Agora a gente conversa com o jornalista Carlos Nascimento, que trabalhou por muitos anos no SBT e que tem histórias lindas em relação a Silvio Santos. Ele está ao telefone conosco. Carlos Nascimento, um prazer falar contigo. Uma boa tarde para você. Você me ouve bem? Oi, Débora. O prazer é meu, depois de tanto tempo, né? Voltar a conversar com você. Sim, eu estou ouvindo muito bem. Ah, que bom. Conta pra gente, você tem uma história num momento difícil da sua vida, Nascimento, que foi o momento em que você batalhou e conseguiu vencer um câncer. Conta pra gente como foi a tua experiência com Silvio Santos nesse momento, naquele momento tão difícil. Tá, eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria aproveitar a deixa do colega aí do Rio de Janeiro contando a passagem do Silvio pelas emissoras de rádio, né? Só para uma coisa que pouca gente sabe, antes de trabalhar na televisão, eu trabalhei durante 3 anos na Rádio Nacional em São Paulo. E quando o Silvio Santos também fazia o programa dele na Nacional, eu apresentava as edições matutinas do Globo no Ar, que era o noticiário da Rádio Nacional. E terminava às 11 horas, era a minha última edição. Eu era o redator e locutor do programa. Às vezes eu fazia um noticiário do meio-dia que se chamava Repórter Nacional, que sucedeu o Repórter Esso. E nesses momentos, quando terminava o noticiário, eu dizia assim: seguido pela Nacional, programa Silvio Santos. E aí vinha a musiquinha do Silvio, sabe? Então eu me emocionava muito porque eu era jovem e eu ouvia falar do Silvio, conhecia da televisão, e pela primeira vez eu tinha oportunidade de trabalhar no mesmo lugar que ele, né? Aí um dia, eu trabalhava também na Rádio América, ficava na Vila Mariana, outro muito distante ali da Rua das Palmeiras. E então eu tinha 1 hora para sair da Nacional, pegar o meu carro, comer alguma coisa e ao meio-dia eu entrava no ar novamente na Rádio América, um programa que se chamava América do Sol, ao meio-dia. O meu carro ficava num edifício ali do lado da Nacional, na Rua das Palmeiras, chamado Edifício Minister. Um dia eu peguei o carro, desci, tinha um túnel assim, escuro, né? E quando eu estou no túnel, eu ia, sorte, dirigindo devagar, com cuidado, mas eu vejo uma pessoa. Ali não era para entrar gente, era só automóvel. Eu vejo um cara que vem vindo no escuro, assim, bem no meio da rua, do túnel. Eu tive que frear e tomar cuidado para não atropelar, sabe? Aí eu fui conversar com o zelador no dia seguinte. Falei, poxa, quem que é? Ele falou, é o Silvio Santos. É o Silvio Santos que você, não vou dizer que você quase atropelou, você encontrou com ele lá embaixo. Porque para fugir das fãs que ficam aqui na porta, ele pede para fazer esse atalho. Então essa foi a primeira vez na vida que eu vi pessoalmente, de um jeito até esquisito, o Silvio Santos. Eu acho que eu tinha que contar essa história porque, enfim, é a origem dele, né? Depois eu confirmei com o Silvio, sabe, muitos anos depois, ele falou, realmente eu deixava meu carro ali e eu tinha 2 garçonnières ali naquele prédio, né? Porque nós paulistanos, a gente fala kitnet, né? Os cariocas falam garçonnière. Então, um desses apartamentos ele acabou deixando depois para Terezinha, uma secretária dele, até falou para mim. Eu deixei com ela até o fim da vida. Bom, então agora que eu contei essa história, eu vou falar da minha doença, né, que foi a pergunta que você fez. Eu realmente tive um câncer muito grave quando trabalhava no SBT e recebi do Silvio um apoio fundamental, sobretudo para a minha recuperação. As pessoas acham, quando eu falo isso, né? Mas o que ele fez? Ele pagou seu tratamento? Foi algo muito caro? Imagina, a gente tem essa cabeça, né, de valorizar o dinheiro, quando, na verdade, a ajuda
importante que alguém recebe numa hora dessa de uma doença é o amor, o carinho, o respeito, a dedicação, a consideração, né? Que foi o que o Silvio teve comigo. Primeiro, quando eu fiquei doente, eu o avisei e ele falou assim, vai cuidar da sua vida, não se preocupe com a televisão, com o jornal, vai se tratar. Quando você sarar, você vem. Essa é a ideia. Quando eu voltei, eu estava muito debilitado, eu tive uma doença muito grave. Aí ele falou assim para mim, olha, você não pode ficar de pijamas e chinelo dentro de casa, porque aí você não vai se recuperar nunca. Então eu quero que você volte a trabalhar. Só que eu não podia fazer o horário da madrugada, que é o que eu fazia antes, para isso não dava. Então ele me colocou no SBT Brasil, às 8 da noite, que já tinha 2 locutores. Tinha o Joseval Peixoto e tinha a minha colega, né, que fez muito tempo lá comigo. E ele, ora, o que ele falou? Ele falou assim, não, você vai também fazer o jornal junto com os dois, né? Eu falei, mas eu vou fazer junto? Ele falou, sim, você faz 2 dias, o Joseval faz 3 dias. Depois você faz 3 dias, o Joseval faz 2 dias. Ou seja, ele inventou uma fórmula de fazer o SBT Brasil, que eu acho que nenhum telejornal do mundo fez isso até hoje, né? E para quê? Para que eu pudesse voltar à forma física, pudesse exercitar a minha atuação como apresentador, entrevistador, por aí afora. Então eu tive uma sobrevida, tenho até hoje, já faz 10 anos que eu tive câncer, que eu, sem dúvida nenhuma, eu atribuo a Raquel Sherazade, minha colega, eu não falei o nome dela, agora estou tão passado hoje, que então, éramos Raquel, Joseval e eu. Eu hoje estou aqui falando com você, certamente recuperado e tal, por causa daquilo, né? A doença foi ficando em segundo plano, graças à atividade que eu pude exercer. Emocionante essa história, linda, e como ele, a despeito, né, contrariando qualquer formato, né, Nascimento, como assim? Uma loucura, você não é uma loucura, você tem um jornal que um dia é de um jeito, no outro dia é do outro. E era assim, cara, é dessa forma, né? Aí eu perguntei para ele, mas Silvio, que negócio é esse? Caso você faz 2 dias, Joseval faz 3 dias. Joseval faz 2 dias, você faz 3 dias. E assim você vai se recuperando. Eu considero isso uma graça na minha vida. Claro, muito mais do que pagar tratamento, dinheiro. Olha, ele fez uma engenharia para te contemplar, né? Agora conta pra gente aqui como foi que ele te convenceu aí para o SBT, você que tinha uma carreira sólida em outra emissora, o Nascimento. Bom, ele começou com a Ana Paula Padrão, que ele contratou para fazer o SBT Brasil, né? Que era a grande estrela do jornalismo no SBT, eu estava na Bandeirantes, e ele queria estender o telejornalismo para outras faixas horárias. E ele tinha o jornal do SBT, que era um jornal na madrugada, digamos assim, um pouco subaproveitado. Não porque o meu colega Hermano Henning, que fazia o jornal, não fosse um excelente, não é por aí. É questão de investimento, né? O jornal não tinha poucos repórteres, era uma pobreza. E ele me pôs nesse horário, para tentar fazer com o Jornal da Madrugada um nível de jornalismo bastante alto. E o Silvio, ele era um artista, sempre foi um grande artista. Além, em primeiro lugar, antes de ser empresário, o Silvio era um artista. E ele enxergava um pouco nós, telejornalistas, também como artistas. Então ele achava assim, mas eu vou trazer um cara que foi da Globo, agora ele está lá na Bandeirantes, ele vai vir para cá, e ele vai fazer o jornal, e o jornal vai dar audiência, etc. Aí quando eu cheguei, era uma pobreza terrível, não faltava tudo, né? Mas aos pouquinhos eu fui convencendo e tal, e a gente foi se organizando. Ele nunca foi assim um fã do jornalismo, o Silvio. Ele gostava de palco, muito mais do que qualquer coisa, mas ele sempre dizia assim, mas se eu puder ter uma boa audiência, um bom faturamento, é melhor, né? Como que eu fui? Eu fui porque era um desafio muito forte que se apresentou. E eu vou contar também uma coisa para você eu posso, que a gente já conversou algumas vezes, né, sobre outras coisas. Eu tenho uma certa mediunidade, a minha avó sempre falou isso, sabe, de enxergar algumas coisas antes. Desde moleque, quando eu estava na Globo ainda como repórter,
eu levava uma vida muito irregular, viajava demais, corria riscos, não era fácil. Eu pensava assim, eu falava, mas meu Deus, e quando eu ficar velho, para onde o que eu vou fazer? O que será de mim, né? Acho que todos nós jornalistas pensamos isso, que a gente tem uma vida limitada, né? Pela juventude, pelo aspecto físico, pela memória, uma série de coisas. E desde lá, uma voz, alguma coisa me dizia, você vai encerrar a sua carreira no SBT, vai encerrar a sua carreira com o Silvio Santos. Aquilo eu tinha com tanta segurança dentro de mim, que o dia que eu recebi o convite, eu falei, eu vou, né? Inclusive saiu no jornal na época que eu fui por causa de dinheiro, porque eu fui ganhando no SBT quase a mesma coisa que eu ganhava na Bandeirantes, sabe? Essa é a grande verdade. Eu tenho uma história engraçada para te contar do dia que eu fui fazer o contrato lá com o Silvio. Então foram os advogados, na casa dele, sabe? Aí nós assinamos lá o contrato, aí ele abriu uma porta de correr assim e tinha uma mesa posta, né? E ele falou, olha, hoje a minha mulher não está aqui, ela está fora, então quem manda aqui na casa sou eu, e eu mandei preparar essa mesa aqui para você. Aí eu olhei a mesa, né? Tinha guaraná, coxinha, empadinha, sanduichinho e pipoca, né? Aí o advogado falou, Nascimento, você fez contrato para fazer o jornal ou o programa infantil do SBT? E nesse dia ele me disse uma coisa também, ele falou assim, olha aqui, enquanto você der audiência, enquanto der ibope, é igual jogador de futebol, você vai ser sempre bem tratado. Agora, meu amigo, o dia que você não der ibope, aí as coisas são diferentes. O que é uma grande verdade, né? A gente sabe disso. Outra vez também, na sequência, eu fazia um telejornal, falei para você, aí a Ana Paula saiu, ele queria que eu fizesse os 2 jornais. Eu fiz durante um bom tempo. E ele me chamou e falou, mas quanto você quer ganhar para fazer também o outro jornal? Eu tinha conversado com um colega, ele falou, pede tanto. Aí eu pedi, ele falou, mas isso aí o comitê não aprova. De jeito nenhum, esse valor o comitê não aprova. Eu falei, bom, se o comitê não aprova, qual seria o valor que eu... Se você pedir tanto X, o comitê aprova. Então eu faço pelo tanto. Eu saí de lá, fui conversar com o Guilherme Stolhar, falei, Guilherme, quem faz parte do comitê do SBT, porque aconteceu assim, assim, assim? Ele falou, Nascimento, aqui não tem comitê nenhum, o comitê aqui é o Silvio Santos, ele é o próprio. Entendeu? Ele fala isso que é para você não querer discutir valor com ele. Né? Não, ele era o comitê. E o comitê era ele, exatamente. Né? É uma pessoa... o Silvio sempre foi muito espirituoso, nós todos sabemos disso, né? Uma vez eu fui no camarim dele e tinha lá uma senhora que cuidava dele, né? Então eu conversei o que eu tinha que conversar. E ela, no tempo que nós passamos juntos ali, eu e a camareira, ela falou, seu Carlos, agora eu estou vendendo balas de 1 centavo lá debaixo da minha casa, na garagem e tal, estou nesse negócio. E o seu Silvio falou assim para mim, mas como que você vende bala por 1 centavo? Você compra quanto? E ele foi fazer o programa, fez o programa inteiro, na volta ele me chamou, vem aqui. Olha, para você ganhar dinheiro com bala de 1 centavo, eu fiz as contas, você tem que fazer X balas por mês, e deu a equação certa, que era a única forma dela ganhar dinheiro, né? E ela falou, o senhor já viu um patrão se preocupar com uma funcionária que vende bala de 1 centavo? O Silvio, ele tinha uma cabeça de comerciante, né? Uma cabeça vencedora. Então, ele não podia nem pensar em prejuízo, o negócio com ele tinha que dar lucro. Exatamente. Ele tinha todas as contas na cabeça, né? Agora, para encerrar, Nascimento, não sei se você teve experiências, porque ele se interessava por política, né? Ele gostava de conversar sobre política. Você teve experiências de conversas em relação a esse tema com ele? Olha, eu sempre tive o temor de todas as vezes, né, em que atuei como editor-chefe de telejornais, de me abrir muito sobre política com diretores ou donos de empresas, com medo de ele me revelar qual era o lado dele, como é que ele gostava ou não gostava. Então eu preferia ficar quieto, sabe, da minha parte, né? E o Silvio, a mesma coisa, ele nunca tocou nesse assunto nas nossas conversas.
O que ele me disse uma vez foi: você vai ser o chefe do telejornal, editor, falou, então assim, eu nunca vou me intrometer nessa história. Você fala o que você tiver que falar, se quiser comentar, você comente, só preste muita atenção na veracidade das coisas que você vai falar. É isso, eu nunca vou te preocupar com nada, vou interferir em nada. E foi o que até saiu uma vez, uma história de uma reportagem, que estavam concorrendo o Zé Serra e a Dilma, a história da bolinha de papel. E foi dito que o Silvio devia favores para o Lula por causa do Banco Pan-Americano, e que então ele tinha mandado fazer aquela matéria para favorecer o PT, né? Imagina, o Silvio, ele vivia longe desse mundo, jamais ele misturou o trabalho da redação com as necessidades dele como empresário. A única vez que o Silvio Santos me pediu, ele nem pediu, ele mandou dizer que gostaria que a gente reproduzisse uma entrevista do dentista dele no SBT Brasil, porque o dentista tinha desenvolvido uma fórmula, uma técnica odontológica que era nova, e aquilo poderia ajudar os nossos telespectadores, e nós demos isso. A única interferência que eu tive com o senhor, sabe? De resto, não é nem ele que não me falava de política, é eu que não provocava com medo de ouvir o que eu não queria, o que certamente não ouviria dele. Exatamente. Olha, Carlos Nascimento, muito bom conversar contigo, ouvir as histórias muito saborosas. Muito obrigada, meu colega, e um prazer pessoal para mim falar contigo mais uma vez, viu? Obrigada por essa entrevista. Muito obrigado. Você sabe que agora eu tenho um navio, né? Um barco de passageiro, né? Eu trabalho com isso. Em Bauru? Sempre vai gente de Assis lá no meu barco, sabe? Ah, minha Assis, exatamente. É em Barra Bonita? Onde é mesmo o teu navio? É em Barra Bonita. Aí outro dia, quando tem gente de Assis, você adivinha quem que eu falo que eu conheço? Ah, que legal! É lógico, né? Eu vou estreitando minhas relações por sua conta, tá bom? Que legal. Um dia eu vou dar uma volta lá no seu barco, vou pegar nas minhas próximas férias. Falar sobre isso, mas a semana passada uma pessoa falou e eu falei de você. Obrigado por ter me ligado. O Silvio morreu, a gente está triste, todo mundo está triste. Agora, ele nunca foi triste. Eu nunca vi o Silvio Santos triste, acho que nem você, nem ninguém, né? O Silvio gostava de alegria. Então, a gente, claro, não vamos ficar alegres pelo seu falecimento, mas eu acho que a herança que ele deixa na televisão é essa. É uma herança positiva, uma herança de alto astral nos brasileiros. Muito obrigada, Carlos Nascimento. Uma boa tarde para você. Para você também. Tchau, tchau.